Oi, crianças, tudo bom? Estamos aqui de volta para a nossa EBD deste domingo. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem, estamos bem, graças a Deus. Hoje vamos aprender mais um pouquinho de Deus, como todos os nossos domingos. Mas para começar, a gente vai fazer o quê? Que a gente faz sempre antes de começar tudo. Vamos começar orando, não é? Vamos lá. Deus, obrigado por este dia, obrigado pela semana que se encerrou. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender da Tua palavra, Senhor, e de Te conhecer cada dia mais. Que tudo que a gente vem aprendendo, Senhor, fique guardado nos nossos corações. E não só nos domingos, mas todos os dias da nossa semana a gente possa praticar tudo o que aprendemos e possamos viver segundo a Tua vontade. Abençoa esta lição, abençoa a tia, abençoa todos que estão ouvindo, e que a gente possa aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. E aí, vocês passaram bem a semana? Eu estou trabalhando, estou estudando, e vocês estão estudando? Eu quero ver todo mundo bem estudioso, hein? Estudar durante a semana na escola, e aqui a gente estuda, mas é um estudo bem legal, não é? Acho que todo mundo gosta. Então, hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante, que é sobre identidade. Alguém tem uma identidade aqui? Ih, eu nem trouxe a minha. Identidade, deixa eu ver se eu mostro aqui. Olha aqui. Identidade é aquele documento lá que a gente tem, que mostra quem somos, né? Tem a nossa fotinha, nosso nome, ali mostra que eu sou Larissa, Felipe é Felipe, Ana é Ana, e ali comprova que eu sou aquela pessoa, tenho aquele nome, tem um número para aquilo. Então, todo mundo tem uma identidade, quando nasce e tudo mais. Enfim, a gente vai falar sobre a nossa identidade quando nós conhecemos Jesus. Como assim, tia? Uma identidade quando conhecemos Jesus? Sim. A gente, quando conhece Jesus, a gente se torna diferente. Vocês não acham que as pessoas que conhecem Jesus são diferentes das pessoas que não conhecem Jesus? Então, nós temos uma identidade em Jesus, não aquele documento, mas a forma que nós nos comportamos, mostra como nós somos. E isso mostra uma identidade, é nosso retrato para o mundo como cristãos. Igual tem na identidade, aqui ó, um retrato, só que a gente tem um retrato não físico, esse retratinho 3x4 que aparece, mas é um retrato que o mundo vê a gente. Está todo mundo olhando e vendo como a gente se comporta. Então, para começar, eu quero mostrar para vocês uma imagem que eu não sei se vocês lembram. Espera aí que a tia vai botar. Que foi passada na outra aula, que é essa imagem aqui. Vocês se lembram dessa imagem? Essa imagem vai mostrar duas fases da vida de um homem ou de uma mulher, né? Um homem no geral, a gente está falando. Que é a vida do homem sem Jesus e do homem quando conhece a Deus. De um lado, antes de Jesus, e Jesus é a ponte, aí vocês estão vendo, né? A cruz de Cristo é a ponte que liga o homem até Deus. Antes de Jesus, o homem estava como? Afastado, inimigo de Deus. Deus estava aborrecido com o homem por causa do pecado. Então, como era a pessoa antes de conhecer Jesus, ele é pecador. Nós somos pecadores sempre, mas ele cometia o pecado sem, vamos dizer assim, sem se arrepender, né? Porque ele não conhecia Deus, ele não tem temor a Deus, então para ele pecar é normal, o homem que não conhece a Deus, certo? Então, como é a pessoa que se porta antes de conhecer Jesus? Como é que vocês acham que essa pessoa que não conhece Jesus se comporta? Como é que é a identidade dela? Como é que às vezes a gente vê as pessoas que não conhecem a Jesus? Elas são pessoas o quê? Tristes, às vezes são pessoas raivosas, são pessoas bravas, são pessoas mentirosas, são pessoas desobedientes. O que é que vocês acham? São pessoas que têm amor pelo próximo? Às vezes não, né? Às vezes são aquelas pessoas que não se importam com os outros, com o sofrimento do outro. São pessoas que não sabem perdoar, né? São aquelas pessoas que ficam com rancor, que eles guardam aquele sentimento ruim, não perdoam. Então, essas pessoas,
quando não conhecem Jesus, elas têm essa identidade, elas se vestem como se elas vestissem uma roupa que mostrasse que ela se comporta desse jeito. Quando a gente veste uma roupa, as pessoas veem, né, a nossa roupa, tal, se é bonita, se é feia. A nossa identidade não é uma roupa de verdade, mas é como as pessoas nos veem com o nosso comportamento. Então, se eu sou bagunceiro, se eu sou desobediente, todo mundo vai perceber, porque isso fica mostrado na nossa vida como se fosse uma roupa, né? Todo mundo percebe. Então, quando o homem não conhecia Jesus, ele se comportava dessa forma. Depois que o homem conhece Jesus, que ele vai lá para esse outro lado aqui, ó, esse lado aqui, ele começa a ter uma nova atitude. Então, ele começa a se comportar de uma forma diferente. Mas, tia, como é que é essa forma, então? Vocês sabem como é que o homem que conhece a Jesus se comporta? Então, é sobre isso que a gente vai aprender hoje, sobre as qualidades, as virtudes de quem conhece a Jesus. A gente vai aprender que virtudes são essas e a gente vai aprender que o apóstolo que escreveu a carta, ele comparava as vestes que a gente veste, como eu falei. Então, quando a gente não conhece Jesus, a gente se veste de qual forma? Daquela forma desobediente, mentiroso, que não ama o próximo. Todo mundo percebe como as roupas que a gente se comporta assim. Depois que a gente conhece a Deus, a gente tem que tirar essa roupa, tirar esse comportamento errado, esse comportamento que não agrada a Deus e nos revestir, isso é, vestir outras roupas, vestir outro comportamento. Então, a gente tem que se comportar de uma forma diferente e para poder agradar a Deus. E hoje a gente vai aprender sobre essas virtudes, que são qualidades de quem conhece a Deus. Será que vocês já sabem que qualidades são essas? Vamos ver, hein? Então, deixa eu passar aqui para a gente ver. Então, aqui está resumindo. Antes de Jesus, a gente tem um comportamento diferente. Olha esse menino aí, olha a cara dele, de chateado, né? De bravo. Então, antes de conhecer Jesus, a gente se comporta assim, triste, chateado, desobediente. Mas depois que a gente conhece Jesus, ele muda a nossa identidade. A gente tem que se comportar diferente, mostrar para o mundo que nós somos diferentes, tá certo? Então, a gente vai aprender sobre que comportamento é esse e como a gente deve se comportar. Mas antes disso, a gente vai entender onde é que a gente vai ver sobre isso, tá? Quem aqui lembra da história do apóstolo Paulo, que foi contada na última aula? Lembra? O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele era o quê? Vocês lembram? O que é que ele fazia? Ele era um homem importante, que era um estudioso da Bíblia e tudo mais. Da Bíblia não, né? Das leis lá de Israel. E ele não gostava dos cristãos. Ele odiava os cristãos. E ele não só odiava, como ele perseguia mesmo os cristãos para prendê-los e matá-los. Só que o que foi que aconteceu com Paulo? Vocês lembram? Ele conheceu a Jesus. Então, antes de Jesus, Paulo era o quê? Bravo. Ele era perseguidor. E aí ele teve um encontro com Jesus. E vocês lembram da história, né? Que no meio do caminho apareceu uma luz e ele ouviu a voz de Deus falando com ele: Paulo, por que você me persegue? E ele ficou sem ver, né? E Deus mandou ele ir até um homem, que esse homem foi lá e orou por ele. E ele voltou a enxergar. E a partir daí ele deixou de ser o quê? Perseguidor e passou a ser um novo homem que seguia a Jesus, né? Que foi pregar e falar de Jesus, e conhecer o seu amor, teve um encontro verdadeiro com Jesus. Então, Paulo, antes de Jesus, ele era como? Ele era perseguidor. Aqui nesse lado, ele era perseguidor, ele não amava a Deus, ele não queria saber de Jesus. Quando ele conheceu Jesus, ele mudou de postura e se tornou amigo de Deus. Então, é sobre isso que ele escreveu. Como então que a gente, quando conhece Jesus, que postura é essa? Que comportamento é esse que a gente tem que ter, né? Então, uma coisa importante para falar é que vocês lembram que a tia já falou que antigamente as cartas eram escritas em papiros, em
E aí essas cartas eram enviadas para as pessoas para que elas pudessem conhecer da palavra, falava ensinamentos, tudo. E a gente vai falar hoje de um texto que está na carta de Paulo, que ele escreveu e ele estava preso nessa época. Mas tinha preso, o que é que foi que ele fez? Ele estava preso por causa que ele pregava a palavra de Jesus. E aí outras pessoas passaram a persegui-lo. Lembra que antes ele perseguia? Então ele passou de perseguidor para perseguido. E ele foi preso algumas vezes. E numa dessas vezes que ele foi preso, ele escreveu essa carta para um povo que morava numa cidade chamada Colossos. Então, o livro que a gente vai ler é o livro de Colossenses. Olha, o livro de Colossenses está aqui, ó, na estantezinha, bem aqui, ó, nas cartas de Paulo. É o livro de Colossenses. Ele é a sétima carta de Paulo, tá vendo? Então, vem os evangelhos, depois as cartas de Paulo, os evangelhos, Atos, e depois as cartas de Paulo, é a sétima carta de Paulo, certo? E é nesse texto, é nesse livro, nessa carta que a gente vai estudar hoje, tá bom? O texto que nós vamos ler é em Colossenses, capítulo 3, do 12 até o 17. Esse texto vai falar exatamente sobre como nós devemos se vestir depois que conhecemos a Jesus. Então, vamos lá dar uma lida e depois a tia vai explicar, tá bom? O texto diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja ação, fazei em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mas, tia, que texto difícil, né? Que palavras difíceis essa. A tia marcou as palavras que a gente vai aprender. Então, olha como Paulo falou, revestivos. Revestir quer dizer que a gente deve se vestir de novo. Então, quando a gente conhece Jesus, a gente tem que tirar aquelas roupas de raiva, de ódio, de mentira, de falta de amor e se vestir com novas roupas. Isso vai com um novo comportamento. E aí ele fala desses comportamentos que está aí em vermelho que a gente vai falar hoje. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão e amor. A gente vai falar desses aí principais que a gente vai entender. Tia, palavras difíceis, né? As palavras mais difíceis, a tia vai fazer uma comparação com a palavra mais fácil para vocês entenderem, que a gente vai explicar. E para nos ajudar, a tia trouxe esse menino. Olha como ele está. Cadê a roupa dele? Só tá de calça, né? Então, a gente vai vestir ele com todas essas virtudes para vocês entenderem. Vamos lá? Será que ele vai ficar bem vestido? A gente vai entender, tá bom? Vamos lá. A primeira virtude que nós vamos falar, tia vai vestir ele a primeira virtude, tá? Deixa eu passar aqui pra gente ver. A compaixão, que é a misericórdia, né? Ele fala misericórdia. Misericórdia, o que é que significa? Então, antes da gente falar o que significa, a tia vai vestir ele com a primeira roupa, que é a da misericórdia. Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai ficar no final. Então, ó, a gente vestiu ele com a misericórdia, tá bom? O que é misericórdia, tia? A tia pôs um exemplo de misericórdia. Misericórdia é a mesma coisa que compaixão. O que é compaixão? Tá aí o exemplo, ó, o menininho com seu colega que está sofrendo. Então, quando você vê aquele colega sofrendo, fala, nossa, ele está sofrendo. Será que ele está precisando de ajuda? Isso é compaixão, é esse sentimento que a gente tem de se preocupar com o próximo, de entender qual o sofrimento dele, o que é que está acontecendo, por que ele está triste.
tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa se vestir, que o apóstolo fala, é de misericórdia. Então, a gente precisa ter compaixão, entender os sentimentos do outro, se preocupar com as dores do outro. Não ser egoísta, sabe? Quando a gente vê o outro triste, não se importar, mas se importar com essa dor, com o sofrimento dele. Às vezes tem um colega que está triste, às vezes ele está com problema em casa, às vezes os pais dele estão brigando, às vezes alguém está doente, às vezes ele está doente, e às vezes a gente tem que se importar, entender por que ele está assim. Será que ele não está precisando de uma ajuda? E essa primeira virtude, ela sempre anda com a segunda virtude que a gente vai falar. Elas andam juntas, que é vamos lá, qual será a próxima? A bondade, tá? Quem tem compaixão, né, vai estar lá ver o sofrimento do outro. Então, se eu estou vendo uma pessoa que está sofrendo, que está passando necessidade. E como é que a gente vai agir, né? Quando a gente age, quando a gente vai lá e faz algo por aquela pessoa, a gente está fazendo um ato de bondade. Então, vamos ver esse exemplo aí, ó. O rapaz passou, viu essa menininha com fome, teve compaixão dela, disse, nossa, tá sofrendo, tá com fome. E ele foi lá e repartiu com ela a melancia. Então, ele teve misericórdia e agiu com bondade, repartindo, tá? Então, a misericórdia é a compaixão, quando a gente vê o sofrimento, e a bondade é a ação, é a gente ir lá e fazer algo para ajudar o próximo. Então, vamos vestir o bonequinho com a próxima roupa, que é a da bondade. Olha aqui. Então, ele já tem misericórdia e já tem bondade. Já tá completando. Vamos para a próxima virtude. Qual será a próxima virtude? A próxima virtude é a humildade. Humildade, tia. Humildade é a gente entender, ver que essa mulher está de joelho, prostrada, orando a Deus, é a gente entender que a gente não é superior, não é maior do que o outro, que a gente não é mais importante do que os outros. A gente tem que sempre se portar de forma a que, primeiro, ser humilde em relação a Deus, que nós somos homens e que Deus, ele é maior do que a gente, então ele é mais importante, ele é mais poderoso. Então a gente tem que sempre ser humilde na presença de Deus. A gente não pode querer ser maior do que Deus. Então a gente tem que ser humilde. Humilde é isso, é a gente não achar que é maior que outra pessoa. Então a gente tem que agir com humildade. Quando uma pessoa pede a sua ajuda, você diz, eu fiz isso porque eu sou muito bom. Não. Quando a gente tem compaixão, faz um ato de bondade, e a gente é humilde, quando a gente não fica mostrando para todo mundo que fez, entendeu? A gente tem que ser humilde e fazer por amor, e não para mostrar para os outros. Então, a gente, quando é humilde, primeiro a gente entende que a gente não é superior a Deus, que Deus é superior a gente, que pode todas as coisas, que a gente depende dele, tá? E também quando a gente está junto com outra pessoa, a gente não se achar que é melhor do que ela. Nós somos iguais perante Deus, nós não somos melhores uns que os outros. A gente pode até saber fazer uma coisa que o outro não sabe, mas aquela outra pessoa também sabe fazer algo que você não sabe. Então, ninguém é melhor do que ninguém. A gente apenas somos diferentes uns dos outros e cada um com suas qualidades, tá? Um exemplo de humildade foi o próprio Jesus. Jesus, quando estava na terra com os discípulos, depois aqui o exemplo, ele, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo mestre deles, ele foi lá e lavou os pés dos seus discípulos e mostrando o sinal de humildade, né? Que ele, apesar de ser superior, de ser o próprio Deus, ele não se orgulhou disso, ele não ficou orgulhoso, olha, eu sou filho de Deus. Não, ele foi servo, ele serviu aos seus discípulos. Tá? Então, vamos vestir o nosso amigo de humildade. Vamos lá. Olha aqui. Ele calçou a meia da humildade. Então, ele já tem misericórdia, bondade e humildade. Vamos para o próximo. Vamos lá. A próxima qualidade é a mansidão. Mansidão, tia, ser manso é a pessoa não ser brava com tudo, sabe? Que tudo fica furioso, que tudo briga, que tudo... Essa é manso. Às vezes, quando a gente tá numa situação que é muito... alguém tá brigando com você, e aí você, naquele momento, você conseguir ser calmo. Ser calmo e não querer brigar também, e conseguir
mudar aquela situação conversando, não revidando, não querendo bater. É você ser ser calmo, é ser manso, é entender, ouvir muitas vezes o que o outro está falando e não brigar por tudo. Aqui, ó, tem o esmilinguidozinho da frente, você vê as anteninhas dele, ele tá brigando. E aqui o outro esmilinguido tá aqui entregando uma flor para ele. Mesmo ele brigando, ele tá aqui, manso, calmo. E ele fala, mostro que Cristo vive em mim quando sou manso, mesmo quando a situação é braba. Então, a gente mostra que Cristo vive na gente quando nós temos misericórdia, nós fazemos atos de bondade e quando nós somos humildes e agora como nós somos mansos. Então, o dia vai mostrar aqui. Então, ó, misericórdia, bondade, humildade e mansidão. Olha aí, já tá ficando bem vestido, hein? Vamos pro próximo, faltam 3. O próximo é esse nome bem grande aí, longanimidade, que quer dizer paciência. Então, olha aí essa moça aí, quando a mãe fala, tenha paciência, Felipe, tenha paciência, João, tenha paciência, Ana. Mas, tia, o que é paciência? Paciência é essa capacidade de esperar as coisas acontecerem no tempo certo. Então, a gente tem que ser quem ama Cristo, tem que ser paciente, porque as coisas não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo de Deus, na vontade de Deus. E também, às vezes, no nosso dia a dia, nem tudo acontece na hora que a gente quer. Então, quando a gente conhece a Deus, nós temos que ser pacientes, temos que trabalhar nossa paciência, saber esperar. Sabe, quando a mãe fala, espera um pouco, a gente já vai, ou a tia da escola fala, fulano, espere, a gente já está fazendo. Espere os outros, espere o seu colega que ainda não terminou. Isso aí é paciência. E a paciência a gente tem que trabalhar todo dia, dizer, nossa, vou ter que esperar. Então, a paciência é uma virtude que a gente tem que aprender também. Então, vamos lá. Vou pôr aqui. Vai cobrir o outro. Então, a tia cobriu aqui, ó. E então, calçou o sapato da paciência. Então, a gente tem bondade, misericórdia, humildade, mansidão, que está aqui atrás, e paciência. Vamos para o próximo. O próximo é o perdão. Quem aqui sabe perdoar? Quem sabe pedir desculpas? Às vezes é difícil a gente pedir desculpas quando a gente está errado e às vezes a gente tem que pedir até quando está certo, acredita? Mas a gente tem que pedir perdão. Temos que aprender a perdoar e também a pedir perdão. Quando a gente faz algo errado, a gente tem que aprender a pedir perdão. Então, o perdão é uma qualidade que a gente também precisa ter, até porque nós fomos perdoados por Deus. Quando Jesus morreu por nós, ele perdoou o quê? Os nossos pecados. Então, a gente tem a obrigação de também perdoar os outros. E também a gente tem que aprender a pedir perdão. Primeiro aqui o rapazinho orando. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados quando a gente erra. E também pedir perdão e perdoar o próximo, tanto quando ele faz algo que nos machuca, que ele vem pedir perdão, como também pedir perdão quando a gente faz algo errado, tá? Quando eu brigo, quando eu discuto, quando eu minto, quando eu desobedeço, a gente tem que aprender a pedir perdão. O perdão é um sentimento que tem que estar no nosso coração, porque nós fomos perdoados por Deus. Então, o cristão, ele não pode ser rancoroso e não pedir perdão. Ele tem que pedir perdão e perdoar também, tá? Então, vamos pôr aqui o perdão. Deixa eu colar o perdão aqui. Então, aqui está nosso amigo, já está quase completa a vestimenta dele. Falta só um, vocês estão vendo aqui, deixa eu ver a luz mesmo. Aqui. Então, ele já está vestido com quase todas as virtudes. E por último, nós temos que amar. Então, a última virtude e a mais importante é o amor. No texto, ele fala que acima de tudo nós devemos estar o amor, que é o vínculo da perfeição. Mas, tia, como assim? O amor, ele é aquilo que une todas essas virtudes. Então, não adianta a gente ter todas essas virtudes sem ter amor. Para a gente poder ter misericórdia, a gente tem que amar o próximo. Para a gente fazer bondade, a gente tem que ter amor.
Para a gente ser humilde, a gente também tem que ter amor no coração. Para a gente ser manso, a gente tem que amar. Para poder ter calma. Para ter paciência, a gente tem que ter amor, né? Para esperar. Para perdoar, a gente precisa amar o próximo para perdoar. Então, o amor está acima de tudo isso. E, além disso, o amor é que une a gente às outras pessoas também. Então, o amor é o elo, é o laço. Ó, tá vendo esse coração? É um laço que une todas as coisas. E sem o amor, nada disso que a gente falou adianta. Porque senão é só mais um ato sem razão. Então, para a gente fazer tudo isso, a gente precisa amar. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Então, a gente precisa amar acima de todas as coisas para poder pôr em prática tudo isso que a gente falou. Então, vamos colocar aqui o último, é o amor. Então, o amor, ele é o casaco, que foi por cima aqui de tudo. No final de tudo, veio o amor. Então, tá aqui, ó, nosso amigo, vestido das virtudes do cristão. Ele tem uma nova identidade. Antes ele estava o quê? Sem roupa. Antes das roupas que ele estava sem, ele era cheio de pecado, de furor, de raiva. E depois ele tirou e se vestiu com essas novas roupas que a gente precisa dar. Tia, eu preciso de uma roupa que tenha um nome amor? Não, você precisa fazer tudo que a gente falou aqui. Ter misericórdia, ser bom, ter paciência, perdoar, ser manso, ser humilde. E as pessoas vão ver em você como se você tivesse vestido, igual esse rapaz aqui, hein? Entenderam? Será que vocês entenderam? Então, é isso aí. E só as pessoas que conhecem a Deus e que são salvas por Jesus podem ter a capacidade de fazer todas essas coisas. Por quê? Porque a gente segue o exemplo de Jesus. Então, para a gente poder perdoar, a gente tem que entender que Deus nos perdoou. Para a gente amar, a gente tem que entender que Deus nos amou. Então, só as pessoas que realmente conhecem a Jesus, elas podem se vestir dessa forma e elas agem dessa forma. Quem não conhece a Jesus, age daquele jeito lá que a gente viu antes, tá? Aí, ó, o homem, antes de conhecer a Jesus, ele é como rancoroso, desobediente, mentiroso. E só as pessoas que conhecem a Deus, depois que elas conhecem a Deus, elas podem agir dessa forma e tem que agir dessa forma para poder mostrar que realmente ela conhece a Deus e foi transformada, vestiu uma nova veste de tudo isso, tá? Então, a nossa lição foi sobre essas coisas aí. Eu quero que vocês ponham em prática. Que tal fazer com os papais e as mamães, lembrar de todas essas coisinhas aqui que a gente fez aqui com o nosso boneco? Se alguém quiser, pede para falar com a tia, que a tia pode mandar esse arquivo aqui para vocês fazerem em casa, montar. Tem o antigo homem com os defeitos dele e tem um novo homem que a gente pode montar assim, recortar e colar para vocês treinarem. O papai e a mamãe podem ir lá misturar tudo e aí vocês colocarem o novo e o velho. Quais atitudes da pessoa que não conhece a Deus e as atitudes da pessoa que conhece a Deus. Então, se vocês quiserem, a tia manda esse bonequinho aqui para vocês fazerem. É só falar comigo, tá bom? E para encerrar, a gente vai falar do nosso versículo que precisa decorar. Então, vamos lá, preste atenção. O versículo é lá em Atos 12, 24, é bem pequenininho. Fala assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Como é, tia, de novo? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. Então, vamos decorar Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então, é isso aí que a gente está aprendendo. Antes de encerrar, a gente vai o quê? Vai orar e vai agradecer a Deus por esse dia. E não esquecer, hein, de vestir tudo isso aí todos os dias. A gente tem que lembrar todos os dias de se comportar desta forma, tá bom? Então, vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta nova lição, obrigado pelo que aprendemos hoje. Deus nos ensina a pôr em prática tudo o que nós aprendemos, que nós possamos nos vestir, Deus, de todas essas virtudes, que as pessoas possam ver a Cristo nas nossas vidas, Pai.
através das nossas atitudes, que nós possamos nos portar como verdadeiros conhecedores de Jesus e andar como Ele andou, que nós possamos pôr em prática aquilo que nós temos dificuldade, a paciência, o perdão, que o Senhor nos ensine, Senhor, a pôr em prática para que nós possamos fazer isso todos os dias. Eu te agradeço, Senhor, por esta semana. Abençoa-nos, abençoa os nossos pais, a nossa mãe, abençoa a nossa semana. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Boa semana, que Deus abençoe vocês. Até a próxima.